Boa noite, tudo bem? Lícia, Marina, Eduardo Melo, queridíssimo. Espero que você seja o próximo ministro da Educação, viu? Por favor. Falo sério. Para mim, seu nome é o único possível. Boa noite, Lícia. Max Lima, Marina, Cauã, Gi Santos. Opa, obrigada, meu querido. Imagina. Frei Gabriel, Alexandre. Estamos esperando aqui a Fernanda entrar, né? Hoje a gente vai ter uma live super importante com um tema que eu diria que é extremamente relevante mesmo, que é sobre o globalismo na educação. E a Fernanda é grande estudiosa no assunto, ela é uma especialista no tema, então vamos aguardar um pouquinho enquanto ela entra, para a gente poder começar a nossa live, né? Pedro Tonieto, Lucas, boa noite. Deixa eu verificar aqui se ela já entrou. Lícia. Ela ainda não entrou, não. Deve ter se atrasado um pouquinho. A minha irmã acabou de entrar. Irmã, manda uma mensagem pra Fernanda. Pede pra ela entrar, que eu acho que ela se atrasou um pouquinho. Deia, manda mensagem pra Fê. Professor Fábio Duarte, Nancy. Opa! Tactane Fernanda, aí, entrou. Vamos aceitá-la aqui. Olá, E aí, Fê, tudo bem, minha querida? Como é que tudo você bem? E tá? você, Cris? Tô Tudo bem, graças a bem. Deus. Aperta OK, vó. Só um minutinho. Ó, minha Mais um primeira pouquinho, live, vó. por isso que eu não sabia onde entrar. Desculpa a demora. Ah, imagina, relaxa. Tranquilo. Eu imaginei, foi assim, eu acho que a Fê tá procurando lá. Mas ela Tá, deve entrar. Mas não tem problema não, imagina, Fê. Quem entrou aí, eu acabei de ver, Bia Kisses. Oi, Bia, tudo bom? Como é que vai? Alex Tactani. opa, Boa noite a me passa todos. contato dele depois. Pois é. Tava comentando aqui com eles antes de você entrar, Fê, que, assim, na minha opinião, é uma das lives mais importantes, né? Porque o tema é extremamente relevante. Para que as pessoas compreendam o que é o globalismo e, principalmente, qual é a vinculação do globalismo e qual a sua influência na educação, né? Por meio das fundações internacionais. E você, nós sabemos que você é uma grande guerreira, uma grande pró-vida, tá? Conheço a Fernanda já tem alguns aninhos que a gente está junto Já nessa. faz tempo, né? Pois é, eu me lembro até o dia que a gente se conheceu. Foi lá na comunidade Bom Pastor, vocês estavam dando palestra sobre ideologia de gênero, né? Você, André Medrado, né? Isso, e Foi, você foi me pedir uns slides, né? Eu foi. lembro. Você pode me passar esse PowerPoint? Eu falei, claro, eu lembro. Exatamente. É, 2014, né? acho que foi, por aí. Eu acho que até 2014 ou 2015. Mas enfim, boa noite para todo mundo que está acompanhando. Concordo com você, esse tema, essa live é importante, não porque somos nós, evidentemente, mas porque quase ninguém tem falado sobre esse tema. Ninguém tem tocado na questão do globalismo na educação. E eu acho que até é meio compreensível, né? As pessoas, a gente lutou muito porque nós estávamos caindo nas garras do comunismo enquanto projeto educacional. Estávamos não, né? Você ainda tem esses perigos, essas questões ainda perpassam muito da prática educacional, da prática docente aqui no Brasil, mas o pessoal acabou se descuidando e eu acho que não teve tempo mesmo para se debruçar, para estudar um outro problema muito grande, que eu reporto assim, muito maior e muito mais perigoso, até mesmo, do que o projeto comunista, do que o projeto socialista de educação, que é o projeto que o grupo de poder globalista tem para a questão educacional, né? Sei que o pessoal começou a estudar agora e, poxa, convido o pessoal a começar a estudar conosco, começar
a acompanhar o seu Instagram, o seu Twitter, eu vejo que você sempre está lá postando seus discursos, e vamos ver se hoje a gente consegue pelo menos fazer algumas reflexões, apontar alguns caminhos para que esse assunto caia na graça do pessoal aqui no Brasil, né? Para que as pessoas consigam entender esses problemas, né? O famoso buraco é mais embaixo, né? Entender que não é só Paulo Freire, o problema não está só com a teoria crítica do Saviani, tem outras questões aí que vão acabar com a educação dos nossos filhos do mesmo jeito que o projeto comunista acabaria, né? Exatamente. E é importante também, Fê, porque, primeiro, como você falou, né, as pessoas precisam estudar detidamente o assunto, né, a gente tem que buscar se aprofundar nas fontes primárias, e você hoje é a nossa convidada especial, nossa convidada de honra para tratar desse tema. Eu vou ficar quietinha hoje, tá bom, gente? Vou ficar aqui Descansa, aprendendo. tá aí. Ficar aqui quietinha aprendendo, e você, ó, tem todo o tempo que você precisar aí para expor esse conteúdo. Até meia-noite a gente está aqui. Brincadeira. Brincadeira, o Instagram corta Instagram a nossa corta. live. Não, tem uma eu hora. acho que assim, a gente não vai tentar zerar o assunto, né? Ninguém vai sair daqui um especialista, até porque também eu estou aprendendo muito, a gente está se ajudando. Mas eu acho que, pelo menos, algumas questões poderiam ficar pacificadas a partir dessa conversa que a gente vai ter agora, e, de repente, numa próxima conversa, a gente já consiga avançar um pouco mais, né? Com certeza. Então, você falou em fontes primárias, sabe que eu sou professora, né? Então eu não sei fazer discurso, eu sei dar aula. Então eu tenho aqui uma aulinha mais ou menos montada e com uma grande liberdade para que a gente possa fazer perguntas, e não sei como funciona, se o pessoal faz perguntas aqui durante a live, mas enfim, vamos tocar o barco. Eu gostaria de começar falando sobre um relatório muito interessante, que é o relatório de Yale. Eu não sei se você já ouviu falar, já deve ter ouvido falar. Ele foi lançado em 1828 e ele é a resposta a um problema que a comunidade acadêmica de Yale estava vivendo. Qual era o problema? Havia uma crítica a respeito do conteúdo, do currículo de Yale, e essa crítica ela tinha uma natureza mais utilitarista. Ela gostaria que Yale desse uma, entre aspas, assim, facilitada no currículo e parasse de ensinar coisas, conteúdos que não pareciam ser conteúdos aplicáveis à prática profissional. Por exemplo, o grego, o latim, o hebraico, né? Por que alguém que vai se formar engenheiro precisa ter tantas aulas sobre literatura inglesa, por exemplo, ou sobre retórica latina? Eram essas as perguntas que eram feitas. E com esse problema, quando esse problema foi apresentado, a comunidade docente, o corpo docente de Yale, fez um relatório explicando qual era o posicionamento deles e por que eles falavam que não tem que mudar coisa nenhuma. E é interessante porque alguns trechos do que o relatório de Yale fala, eles nos ajudam a tentar entender o que é educação. Porque o pessoal fala de educação, 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 e eu acho que a gente tem que começar na lição 01, entendeu? O que é educação? Então, quando você vai lá ler Yale, o relatório, você começa a tatear essa resposta, você consegue perceber ali alguns nuances que te indicam o que é, para que serve, afinal de contas, a educação. E uma das respostas que um dos pontos que eles colocaram no relatório era justamente o seguinte: falam assim que não se formavam médicos, engenheiros, advogados ou economistas. A formação oferecida nessa universidade era, por assim dizer, ampla. Os currículos incluem aprendizagem de latim, grego, como eu falei, né? Hebraico, siríaco, imagina, caldaico, filosofia, enfim. Todas essas disciplinas eram ensinadas sem que houvesse um objetivo prático ou profissional. Em vez disso, olha lá, o objetivo era a formação de pessoas melhores, portadoras de um conhecimento vasto e consistente, e mais, que fossem capazes de transmitir tal conhecimento de forma precisa e eficaz, a fim de favorecer o desenvolvimento da sociedade. Aí você vê que o homem, numa noção muito mais ampla, está envolvido. Ele não é só um ser que trabalha, né? Ele é um ser que vive em sociedade, é um ser que
por estar no coração do homem, aspira à verdade, é um ser racional, então ele usa a razão para atingir a verdade. Aí continua falando que se as universidades tivessem como objetivo principal formar médico, formar engenheiro, formar advogado, formar veterinário, a única coisa a ser ensinada seria como trabalhar, né? Você só precisa aprender a ser médico, mas seria essa a única missão do indivíduo na sociedade? Atender ao mercado de trabalho? Não teriam as pessoas obrigações com as suas famílias, com a sua comunidade local? O indivíduo não teria nenhuma obrigação de compreender questões políticas, econômicas, humanas mais amplas? A única coisa necessária aos homens seria mesmo saber como trabalhar? No lançamento das bases de uma educação meticulosa e completa, é necessário que todas as faculdades mentais mais importantes sejam postas em exercício. E aí ele fala que se você deixasse, se você deixasse só a questão da economia de mercado, da educação para o trabalho tomar conta, o que aconteceria é que logo haveria problemas relacionados à própria manutenção da República Americana. Né? É isso que está falando lá o relatório de Yale, e eles nunca tinham ouvido falar de educação globalizada, porque até então não existia esse problema. Então, quando a gente vê o que foi feito em Yale, a gente consegue começar a pensar sobre o que é educação. No fundo, quando você fala sobre educação e você tenta delimitar o que é educação, você está respondendo uma pergunta de natureza filosófica. Que no fundo, no frigir dos ovos, você está respondendo o que é o homem, para que serve o homem. E é a essa pergunta que diversos projetos de poder, que diversas filosofias da educação tentam responder. Então, eu aqui católica, você também católica, a gente sabe qual é a finalidade da educação para o católico, dentro de todo o sistema de teoria, de filosofia e teologia católicos. É a contemplação da verdade, porque tudo nos leva para Cristo. Inclusive, o nosso trabalho nos leva para Cristo e a educação também leva para Cristo. Cristo é a verdade. Então, contemplar a verdade é o fim último da educação para um cristão. Quando você pensa num outro projeto de poder, numa outra concepção educacional, ou seja, a concepção de educação clássica, né, que você teve ali com os jesuítas, depois na Contra-Reforma, você vê que já houve uma espécie de diminuição do alcance dessa educação para a contemplação da verdade, que era o próprio Cristo. Mas mesmo assim, esse projeto educacional, ele contemplava o quê? A elevação de toda a potência, de toda a inteligência do homem ao máximo das suas capacidades. Então ele era uma pessoa que conhecia, a pessoa educada nesse sistema, ela conheceria poesia, ela saberia como declamar, ela saberia escrever poesia, ela conheceria os grandes clássicos, ela conheceria latim, ela conheceria grego, ela conheceria história, literatura, né? Retórica, gramática, tudo isso, todos esses instrumentos fariam com que ela se elevasse enquanto ser humano. É menos do que o projeto de Hugo de São Vítor, que quer elevar o ser humano para Deus, né? O projeto, por questões contingentes ali, o projeto posto em prática na Contra-Reforma, ele ainda pensa numa questão de um pouquinho imanente, no sentido de que ele não olha, não mira tanto para o céu, mas ele ainda coloca o homem como uma grande dignidade, né? Um homem que é dono de si, que controla as suas paixões, né? Ele é realmente uma pessoa livre, no sentido que Santo Agostinho dá, porque ele aprende a controlar as paixões, ele aprende a julgar o erro, a apontar o erro, a julgar segundo os princípios, a entender o mundo que o cerca. Tudo isso nesse projeto
clássico, que me parece ser o projeto que animava o ensino em Yale. O relatório de 1828 mostra, no fundo, que está chegando uma outra concepção educacional, batendo na porta ali das universidades americanas no século XIX, que é o que é a ideia de um homem mais utilitarista, né? Em que a literatura, o latim, grego, contemplar, tentar se elevar enquanto ser humano, isso daí é uma coisa meio conversa para boi dormir. E o que interessa mesmo é a gente ganhar dinheiro. No fundo, é um pouquinho isso que tá pegando. Aí, para atravancar tudo, lá pelas tantas do século XIX, você tem o quê? Você tem um movimento socialista, marxista, que ainda não tem um projeto educacional no século XIX. No século XIX, eles ainda olham com desdém para a questão educacional. São só os socialistas da Suécia que vão se atentar para a questão educacional, né? E o projeto educacional socialista, comunista, só vai ficar pronto a partir da década de 50 para frente, né? Que eles começam a pensar seriamente nisso. Você tem também, começando no século XX, um outro projeto educacional, que são os projetos educacionais do Estado totalitário, né? Do fascismo, do nazismo, e que a igreja entra numa senhora de uma briga, né? Com Mussolini, porque ali, qual foi a grande briga da igreja que resultou na Divinis Ilius Magistri? Era a briga sobre essa resposta, o que é o homem, e a quem de direito é a educação das crianças. Mussolini falando que era do Estado, como, aliás, a maioria dos educadores hoje aqui no Brasil. Nisso eles se assemelham muitíssimo aos fascistas que eles dizem combater, porque todos eles defendem a primazia do Estado em relação à família, no que diz respeito à educação dos filhos. E a igreja, de outro lado, falando que não, que a educação das crianças cabia aos corpos primários, né? Quais sejam a família e a igreja. Né? A igreja como auxiliar da família. Por isso as escolas católicas e tudo mais. Então a gente chega no século XX com esses vários projetos educacionais tentando sequestrar as nossas crianças, né? E todos eles estão ali brigando para ter a primazia no controle, na verdade a primazia não, mas o controle do sistema educacional. Aí depois disso tudo, pós-Segunda Guerra, a gente começa a perceber o quê? Que o sistema, que o projeto de poder globalista, aquele projeto que tenta esvaziar os Estados-nações, tenta controlar todo o mundo através de organismos supranacionais, organismos nos quais nós estamos já de pronto colocados de lado de qualquer possibilidade de pressão, de alguma influência democrática, popular, legítima. A gente não tem legitimidade alguma, a gente é só uma peça ali, um homenzinho trabalhando para o sistema. Esse sistema de projeto globalista, ele também pare um sistema educacional, que é o que a gente tem conversado hoje, que é o globalismo na educação. É o sistema educacional globalista. E esse sistema educacional globalista, quando ele vai, afinal de contas, ele precisa responder a pergunta, o que é o homem, já que todo o sistema educacional, no fundo, precisa responder essa pergunta para a gente entendê-lo, ele chega e fala que o homem é um robozinho de trabalhar. É alguém que serve para trabalhar. É isso. Você veja, o sistema marxista fala que o homem é o quê? O sistema fala que a educação serve para fazer o homem continuar a revolução, né? Fazer o homem, então ele forma o que a gente está cansado de ver nas nossas escolas, forma militantes, né? O sistema globalista, ele até forma militantes, mas ele forma militantes não para a luta de classes, ele forma militantes
para aquelas ideologias que são necessárias para a implementação do próprio projeto globalista. Então, ele vai formar militantes em mudança climática, em ideologia de gênero, sei lá qual é a pataquada que eles vão inventar, que eles vão precisar inventar, desenvolvimento sustentável, sempre aquilo que for necessário para o projeto de poder deles. A gente tem que pensar que a questão ideológica, eles não procuram verdades, né? Eles não têm uma verdade, eles não encontraram uma verdade, e a partir disso eles propagam essa verdade mundo afora. Não. Eles têm um projeto de poder, e esse projeto de poder necessita de algumas ferramentas ideológicas para que ele seja melhor posto em prática. Então, como eles precisavam acabar com a família, qual foi o instrumento ideológico que eles viram que serviu a eles e que eles, de uma hora para outra, deram um up e aquilo lá, o pessoal começou a nadar no dinheiro? Feminismo. O feminismo era uma coisa de um gueto acadêmico, né? Estava lá produzindo na academia, meio sem ninguém dar muita pelota para o que elas falavam. E quando os globalistas perceberam que aquela ideia, não que ela fosse verdade, nem nada, que ela seria útil, que seria interessante espalhar aquela ideia em toda a sociedade para corroer o tecido social, para minar, para implodir essa célula máter da sociedade, que é a família, falaram, não, é isso mesmo, põe dinheiro aí, dá uma revista para esse bando de maluca publicar, paga o congresso delas, paga as viagens, paga a ida na Fátima Bernardes, sei lá, entendeu? Então, eles vão colocando em prática o que é preciso para construir o esquema de poder deles. Então, os militantes que são formados no projeto globalista de educação não são os mesmos que são formados, sei lá, na escolinha do MST, entendeu? Mas eles são militantes mesmo assim. Então, são duas características que a gente encontra nas pessoas formadas pelo sistema globalista de educação. Primeiro, essa militância meio assim, sem você saber para onde vai direito, você milita pela hashtag que está na moda na semana, entendeu? Porque você foi preparado, seu cérebro já está lá uma coisa meio pastosa, meio que não consegue pensar por si só, então você está preparado para militar, sei lá por que causa que a digital influencer puser na sua cabeça naquela semana. E uma segunda questão a respeito disso é o quê? Além dessa militância meio etérea, meio pau para toda obra, para os globalistas, tem a questão do mercado de trabalho. Você é colocado, sua educação no sistema globalista serve para atender aos desejos do mercado de trabalho, né? Eu não estou falando aqui que não é para as pessoas trabalharem. É óbvio que eu quero que as pessoas tenham uma família, consigam sustentar suas famílias, consigam trabalhar, mas o trabalho não é tudo. A gente não foi feito para ganhar dinheiro e só, a gente não foi feito para assinar só a nossa confraria de vinho, só para passar final de ano em resort. Não é esse o objetivo da nossa vida. Nossa vida é mais do que isso. Só que esse sistema educacional, ele tem diminuído as, entre aspas, perspectivas e o campo de visão. Ele tem estreitado o campo de visão das pessoas para que elas considerem educação, na verdade, aquilo que é treinamento. Entendeu? Você está substituindo a educação por uma espécie de treinamento. E como eles fazem isso, né? Não é de uma hora para outra. Eu estou falando aqui, você vai falar assim, mas Fernanda, aonde você viu isso daí? Então, você precisa você precisa pegar de uma certa maneira e estudar de um modo mais metódico, porque aí você vai perceber, tem um economista muito famoso chamado Gary Becker. Ele é o criador da teoria de capital humano. Ele ganhou um Nobel a respeito por conta disso, inclusive. Em que ele fala que o verdadeiro capital dos países é o capital humano. Então, que não é mais o capital que você retira, sei lá,
da infraestrutura do país, ou dos minerais, ou da capacidade hídrica do país. Não, não, não. O verdadeiro capital humano são as pessoas que estão lá. E que, por isso, o Estado deveria olhar para essa questão educacional, tendo em conta que ali está a sua riqueza. Parece bonito e parece meio inconsequente. E quem é que há de ser contra que o Estado olhe para as pessoas como se elas fossem fonte de renda? Gente, mas o problema é que o meu filho não é um capital humano, entendeu? Meu filho é uma pessoa com corpo, alma e espírito, e ele não está aqui na Terra para encher os bolsos de dinheiro. Ele está aqui para galgar o caminho dele e, com a graça de Deus, ir para o céu. Ele está aqui para ser uma pessoa livre das paixões, para que ele tenha domínio de si mesmo. Ele está aqui para amar o próximo, para servir com caridade os outros. Quando o sistema educacional não contempla essas questões, pior, quando o sistema educacional faz de conta que isso daí é perda de tempo, e que o que importa mesmo é o que eles chamam de habilidades e competências, você está criando uma nação de escravos. Vão ser escravos com iPhone, que vão trocar de carro todo ano, isso eu não tenho dúvida. Mas mesmo assim eles não vão deixar de ser escravos, entendeu? Porque eles estão presos por essa estreiteza de visão, que foi inoculada neles desde o período da tenridade na educação. Quando o Gary Becker propôs essa teoria acabou ensejando todos os trabalhos de alguns elementos-chave que são assim, agentes muito importantes no que diz respeito à disseminação desse tipo de educação no mundo. Entre eles eu cito aí o Banco Mundial, né? Toda vez que você vai fazer convênio com o Banco Mundial, ninguém dá dinheiro de graça para ninguém, entendeu? Muito, 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 muito menos burocrata globalista. Eles estão dando dinheiro, eles vão te cobrar alguma coisa. E o que eles cobram é a adequação completa do seu sistema educacional às metas do Banco Mundial, tá? É interessante, eu falei aqui do Gary Becker, e eu vou só dar que horas são agora? São 10 horas, falta meia hora, ainda a gente consegue abrir para pergunta, né? Sim, sim. Você quer ver que interessante? Tudo isso que eu estou falando assim, é muito cru. Eu acho que a gente vai ter mais vezes de tratar sobre o tema, mas veja como as conexões que podem ser feitas. Por exemplo, a questão da globalização na educação. Gente, lembrem da bagunça. A Cris não vai lembrar porque a Cris é novinha de tudo. Ela tem 20 e poucos anos de idade. Mas, 20, quase 30. Quase tô com 29. Quase 30 anos. Então, aí, ó. Vocês vão lembrar do governo FHC. Gente, o FHC vendeu a mãe para passar a emenda da reeleição, né? Ele precisava passar aquela emenda, e aí foi a festa da uva. Ele entregou cargo para todo mundo, sabe? Foi uma bagunça no governo dele, porque ele precisou costurar. Você imagina o que é costurar lá no Congresso, aquela época, uma emenda que a esquerda estava contra, por quê? Porque sabia que eles estavam esperando que 98 fosse deles, né? E o Fernando Henrique Cardoso sai com essa história de reeleição. Pois bem, nessa bagunça, sabe? Nesse ó do borogodó todo, veja, ele conseguiu manter um ministério intacto, sem vender, sem mexer, sem fazer nada. Que é justamente qual ministério? O Ministério da Educação. Vocês que estão em Brasília, imaginem o que é o Paulo Renato de Souza, que foi o ministro do FHC, da Educação, conseguir ficar 8 anos, não são 8 meses, tá bom? Ele conseguiu ficar 8 anos controlando o Ministério da Educação. Ele só saiu porque o FHC saiu também. Você fala, bom, Fernanda, e daí? Grande coisa. Você sabia, amigo, que o Paulo Renato Souza, antes de trabalhar ali na questão educacional, ele não era professor não, hein? Ele não era formado em pedagogia. Ele era economista. E sabe onde ele trabalhava antes de trabalhar
no Ministério da Educação, antes de vir aqui e passar 8 anos mandando e desmandando, refazendo o Ministério da Educação, ele estava no Banco Mundial. Era lá que Paulo Renato de Souza trabalhava. E foi de lá que ele saiu para vir aqui e tocar por 8 anos uma reforma que ia colocar pelo menos os alicerces, os fundamentos, para transformar de vez a educação brasileira num projeto de educação globalista. O que aconteceu é que daí, depois de 8 anos, como veio um projeto, veio um governo de esquerda, né, veio o governo aí do Lula e depois da Dilma, eles deram uma outra guinada, eles pegaram aqueles alicerces que tinham sido postos para que o controle fosse do projeto globalista e usaram aquilo lá, sabe, como você reutiliza a obra, usaram aquilo lá para construir o edifício de projeto comunista de educação, projeto petista de educação, né? Mas os alicerces foram colocados ali pelo Paulo Renato de Souza, que é um globalista. Então, quando você olha hoje para o Brasil, você pega o Fundeb, eu sei que você é uma, não sei se é a única, uma das poucas lá no Congresso que entende o que é o Fundeb, gente, pelo amor de Deus. O Fundeb é o início, é o ovo da serpente, porque é onde começa toda a centralização. Eu espero que em outras lives você tenha oportunidade de explicar essa coisa assim, de um modo mais detalhado. Mas é o Fundeb... Precisa, porque ninguém está entendendo. Ninguém entende. Tanto é que foi lá o Feder, que foi o cara que está sendo cotado para ministro, qual foi a primeira coisa que ele falou? O Fundeb tem que ser permanente. Por quê? Porque eles sabem que se cair o Fundeb, começa a cair o projeto de educação globalista. É uma coisa que não vai dar em uma live para a gente explicar. E eu espero que o pessoal amanhã depois vá procurar em outros lugares e que você faça outros momentos assim, de explicação para o pessoal entender. Mas é ali no Fundeb que você começa a concentrar o dinheiro na mão da União, porque assim, é aquele bom e velho, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem tem juízo. E quando você é dona do dinheiro, minha filha, todo mundo obedece você. Então eles entenderam isso e passaram anos centralizando só o dinheiro. Você podia fazer o que fosse com o dinheiro, mas o dinheiro estava centralizado cada vez mais em Brasília, cada vez mais em Brasília. Agora, nas discussões do novo Fundeb, veja como eles vão passo por passo. Não é mais só centralizar e tornar perene. Imagina se vai por PEC o Fundeb, a gente nunca mais tira essa porcaria daí. Eles já querem revestir o negócio com força de emenda constitucional. Então, agora, não é só o Fundeb centralizando de vez as coisas em Brasília. E pera lá. Quem propõe isso não entendeu as bandeiras do Jair, porque o Jair, desde o primeiro plano de governo dele, é mais Brasil, menos Brasília. E como é que os bonitões vão lá me mandar um Fundeb que continua centralizando mais ainda em Brasília as questões? Centraliza e agora fala, eu tirei dinheiro de todos vocês, vai ser para sempre, é PEC e tem mais. Quem não rebolar conforme eu mando, não vai ganhar essa porcaria desse dinheiro. Porque é isso que eles falam. Não, eu vou dar o dinheiro, mas eu quero saber como está gastando. Eu quero que tenha metas de controle. Não vai dar tempo de falar. Eu acho que vai dar tempo. Então, ponto, Fundeb. Agora vamos começar um outro, agora que me ocorreu aqui, que essa questão, e é uma dificuldade para a gente estudar o sistema globalista, é que assim, o sistema comunista, quando a gente estudava o comunismo na educação, aquilo lá, a gente já estava, infelizmente, aqui no Brasil, numa situação tão preocupante, e as coisas já estavam vindo tão à tona, que qualquer coisinha que você visse e olhasse, você já conseguia quase que perceber o problema inteiro. Aquele problema, quase ele sabe, estava ali piscando nos seus olhos. O globalismo, eu falei de Fundeb aqui com você, e agora eu vou começar a falar de uma outra questão, eu vou começar a falar de testes, e o pessoal vai falar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que o Enem tem a ver com globalismo? E num primeiro momento parece que não tem nada a ver. Mas é porque ele é composto de tantas pecinhas, ele é aquele quebra-cabeça que a gente compra de 500 peças, entendeu?
em que você fala, eu nunca vou conseguir montar essa porcaria desse. Por que eu comprei esse quebra-cabeça? São muitas peças. O Fundeb é uma pecinha. Os testes estandartizados, né, esses testes assim, Enem, quais são outros testes que tem aqui? Eu não me recordo, mas esses outros testes da mesma natureza do Enem, eles são uma outra peça, e elas vão se encaixando, e aí você vai entendendo que é um sistema de input e output, que os caras não deixam, tudo tem que girar naquele sistema. Qual é o problema dos testes? O problema dos testes é que lá pelas tantas, primeiro, vou falar como professora, acho um absurdo, um desrespeito com o professor, os alunos serem submetidos a testes que não foram feitos pelo professor. Tá? Isso, eu sei que tem muito problema com professor de esquerda, eu sei que tem muito professor que abusa da sua posição como professor em sala de aula, mas isso não é motivo para a gente desautorizar o professor desse jeito. Para avaliar aluno, desconsiderando a vivência de sala de aula com aquele aluno. Quem sabe avaliar o aluno é o professor que acompanha o ano inteiro aquele aluno. Tá? Então, esse é o primeiro problema. A primeira questão é uma questão assim, didático-pedagógica. Agora, entrando no plano político, você tem que perceber que quem controla o teste, controla o currículo. Por que estava todo mundo rasgando as vestes quando caiu o Pajubá no Enem? Você lembra? O Pajubá, coisa de 2, 3 anos atrás no Enem? Sabe por quê, filho? Porque tiraram de uma cabeça sabe, de pastel de vento, a ideia maravilhosa de fazer um teste para o Brasil inteiro. O movimento deveria ser o contrário. E era assim até determinado tempo. Era assim, cada universidade tinha seu sistema de avaliação para a entrada na universidade. Algumas universidades faziam provas anuais, né? Eu lembro, e aliás eu acho que deveria se caminhar para isso. Já é complicado você ter um vestibular, tá? Você vai ter um vestibular lá na FUVEST. Aquele dia, o aluno, a gente está falando de um adolescente de 16, 17 anos de idade, não passou bem. Ou ele está muito nervoso, de repente é o primeiro grande momento da vida em que ele tem que ir lá e, sabe, e comparecer e fazer alguma coisa no mundo dos adultos. E passou nervoso. Então, de repente, ele não vai bem na FUVEST, mas, poxa, daqui 15 dias ele teria o vestibular da UFMG. E lá ele poderia ir melhor, mais tranquilo. Ele ia ter o vestibular da Federal do Paraná. Eu lembro que quando a gente estudava para fazer esses vestibulares, você sabia, por exemplo, que a banca da faculdade ali da Federal de Santa Catarina era uma banca que costumava pedir a biologia da região. Então você tinha que estudar os peixes da região, porque acabava caindo, né, os rios da região. Era uma coisa assim, mais próxima da comunidade, né, mais próxima desse corpo intermediário que é a comunidade acadêmica local. Tá? Você tinha até na UNB, era muito interessante, tinha um projeto na UNB em que o aluno ia todo final do ano do ensino médio fazer uma prova lá. Então, no primeiro ano do ensino médio você ia fazer a prova, no segundo ano do ensino médio você fazia uma prova, no terceiro ano do ensino médio você fazia uma prova também. Aí você pegava a média desses 3 anos em que o aluno foi ali aos poucos, não foi uma coisa em que ele, sabe, ou mata ou morre, ou dá ou desce. Não, ele foi aos poucos construindo aquele percurso e que ali ele ia ver se ele ia conseguir passar ou não, ter a nota de corte para entrar no curso que ele queria ou não. Veja, tudo isso daí foi enterrado. Porque agora você tem um dia. Ai de você se você acorda com dor de cabeça naquele dia do Enem. Ai de você, você entendeu? Vai ser... E aquilo lá vai servir para você entrar em todas as faculdades. Para você conseguir todos os financiamentos possíveis. Então, é muito fácil. Eu quero controlar a prova do Enem. Porque eu sei que o cursinho que está lá para vender aprovação vai passar, se eu colocar Pajubá no Enem,
o próximo ano letivo, eles vão passar o ano letivo inteiro estudando Pajubá, porque, pô, é aquela prova, entendeu? É aquela prova que conta. A gente não pode dar esse tipo de poder para meia dúzia de burocratas em Brasília, gente. Isso daí tem que ser descentralizado. Como se não bastasse o Enem, tá? Como se não bastasse o problema do Enem, agora a gente quer fazer provas para nono ano, quarto ano, sabe? Provas que colocam em risco o quê? Que eu já acho complicado também. Coloca, por exemplo, bônus para professor. Se o aluno não tirar tal nota, se o colégio tal não tirar tal nota, não tem o bônus. O Fundeb, como com essas condicionantes aí de se não tirar X, se não tirar. Opa, acho que travou aqui. Travou? Opa, opa, opa. A Fernanda caiu, ela deve entrar de novo. Estão gostando, gente? O que vocês estão achando da live? Enquanto ela não entra, novamente, né? Deve ter caído, deve ter dado algum probleminha de conexão de internet. Enquanto isso, vamos conversando aqui. O que vocês estão achando da live? Estão gostando? Dá um joinha aí. Sim, sim, a Fernanda caiu. Provavelmente alguma questão. Meu marido, engraçadinho. Espero que ela não tenha se machucado, amor. Caiu, mas espero que não tenha se machucado. Então, que bom que vocês estão gostando da live. É um tema extremamente caro, né, como havíamos falado no início. E vejam, a gente vai fazer várias lives acerca desse tema, né, do globalismo na educação. Por quê? Porque, como vocês podem estar notando, é um tema bastante amplo, certo? E por que é um tema muito amplo? Porque envolve BNCC, envolve Fundeb, envolve a questão do PISA, que eu vi que perguntaram aí, né? Então, assim, esses tecnocratas, esses burocratas da educação que a gente percebe que querem engessar, na verdade, o currículo. Então, nós temos diversos problemas acerca do sistema educacional. Cadê a Fernanda? Ela voltou? Peraí, gente. Deixa eu só verificar se ela já voltou. Só um minutinho, gente. Deixa eu procurar ela. Fernanda. Fê, estiver me ouvindo, faz o convite. Como, graças a Deus, nós temos um público grande aqui, 105 pessoas ao vivo, não estou conseguindo achá-la. Aqui, achei. Vamos lá. Opa, voltamos. Deu certo aqui? Melhorou? Sim, eu estava só fazendo um comentário aqui com eles, né, que a gente vai fazer várias lives nesse mesmo sentido, nessa mesma toada, considerando a relevância do tema, né, e porque foi o que eu esclareci a eles, envolve BNCC, Fundeb, a questão do PISA que perguntaram aí. Então, na verdade, é um tema vastíssimo. É impossível esgotar em um tema, ou melhor, em uma live, né? Eu acho que precisa fazer um conjunto de lives e aos poucos a gente ir esmiuçando essas questões, porque eu estou falando aqui como se a gente estivesse batendo um papo mesmo, né? Eu comecei pensando em dar uma aula, mas as coisas foram descambando para uma conversa quase informal. Mas, enfim, eu estava falando do Enem, né? Você veja, a gente regrediu, porque a ideia era de você... Tanto é que começaram a falar assim, até de análise curricular, né, de você fazer entrevistas com os alunos. Tudo isso foi regredido, né, regrediu, e a gente está aqui dependendo do Enem. E de uma banca só, é uma banca só que tem o poder de abrir e fechar as portas de todos os jovens do Brasil de uma hora para outra. Então, se os caras colocam Pajubá, colocam Simone de Beauvoir, você vai ter que correr, dar essa aula. No fundo, você veja, é um jeito de você controlar o que vai estar dentro da sala de aula. Mas como eles não se contentam com pouco controle, além de você ter o Enem, você tem o quê? Você tem a BNCC.
que ali é o controle, assim, categórico mesmo, né? De toda. E veja que interessante, a BNCC, você pega o pessoal de esquerda agora está contra a BNCC. Agora é uma BNCC neoliberal, globalista, e veja, e agora eles estão certos mesmo, né? Eles estão certos, é tudo isso mesmo. Mas, amigo, vem cá. Lá em 2015, 2016, vocês queriam a BNCC, né? O PT queria, o pessoal queria, porque ia ser a BNCC de vocês. Aí era beleza, aí podia ser a BNCC, não tinha problema nenhum, entendeu? Aí era o direito de todos de ter acesso à educação. Agora, ó, posso contar para vocês? Isso vai se repetir sempre. Gravem isso, tatuem isso na testa de vocês. Vocês vão fazer o trabalho e o globalismo vai chegar lá e vai pegar tudo aquilo que vocês fizeram e eles começarem a mandar. Que eles falam assim, agora chegaram os adultos aqui na sala, tá na vez de parar a brincadeira, dão um chute na esquerda e eles tomam um comando. Fizeram na questão da BNCC. Foi a esquerda que fez a BNCC, foi a esquerda que foi lá meter goela abaixo de todo mundo, e na hora de colher os louros, estamos aí com essa BNCC via Banco Mundial. Parabéns para vocês, viu? Mas, enfim, vocês são desabafo, tá desopilando aqui. Mas é o que sempre acontece. Fica à vontade. Você entendeu? Não é? Você tá muito mais por dentro, de repente você não pode falar porque você é parlamentar, mas eu, como sou só uma mãe... Eu não posso falar. Uma mãe de família aqui. Não, pera aí, alto lá. Parlamento. Então, se eu não posso falar, eu devo falar. É diferente. Fala pra eles, fala, parabéns, amigo, ó. Eu acho que o Banco Mundial tá felicíssimo com você. Haddad, vem cá, ó. Prestou. Você entendeu? Porque foram eles que fizeram. E agora, quem que vai colher os louros do negócio? É Banco Mundial. São os globalistas da educação. Eles que vão... E aí eles chegam assim, então você tá aí esperando para ter a sua BNCC. Não, amigo, deixa eu te contar. O meu projeto de educação, ele vê a educação como uma atividade primária. Sabe, aquela divisão clássica. Quem são os corpos primários? São aqueles em que você vale pelo que você é, né? Então... clássico, Padre José sempre fala disso, Padre Paulo sempre fala isso. Então, na sua família, você vale por aquilo que você é. O seu filho vale por aquilo que você é. Não é porque seu filho está doente que você vai devolver ele pelo correio e comprar outro. Né? Não é assim que funciona. Não é porque seu pai e sua mãe estão doentes que você vai eutanasiar os dois, os velhinhos, e comprar novos papais e novas mamães. Não é assim que funciona. Aqui, a gente vale por nós mesmos. Numa atividade secundária, numa organização secundária, você é um númerozinho de CPF. Entendeu? Você é lá no seu trabalho, você não está trabalhando, não está desempenhando, ninguém vai te amar, ninguém vai ter calma com você, vão mandar você embora e ponto final. Você morreu, no outro dia tem alguém lá para tomar seu lugar. Então, o problema educacional é que, na minha visão, e posso falar, desculpa, mas a história está do nosso lado, entendeu? Todo o projeto educacional que obteve sucesso e que elevou o ser humano, foi um projeto educacional que foi feito em instituições primárias, em que a pessoa valia pelo que ela era, em que a relação do professor e do aluno não era uma mera relação de assina meu nome na lista de chamada. O professor conhecia o aluno, o aluno conhecia o professor, eles nutriam sim, entre si, sentimentos de admiração, né? O professor se importava com o aluno. Quando você olha, por exemplo, para as universidades, esse esquema de tutoria que tinha nas universidades, na Yale mesmo tinha tutoria, era por quê? Porque era um momento em que você estava saindo, então, dessa instituição primária, em que o professor, ele está ali mais ou menos como auxiliar da família, e a criança e o adolescente, o jovem, já estava indo para uma instituição secundária, em que ele precisava ser adulto e que as pessoas não iam estar ali segurando a mão dele toda hora.
Mas o tutor dos jovens ali, ele servia para fazer esse link, para fazer esse movimento de um tipo de educação para o outro. Agora, quando você pensa em BNCC, em Base Nacional Comum Curricular, você está pensando em um negócio que meia dúzia de pessoas lá em Brasília formataram e que vão vomitar para o Brasil inteiro. E o professor vai virar mero reprodutor daquele conteúdo. Em realidades super distintas, uma realidade como uma megalópole feito São Paulo, onde eu estou, para uma cidadezinha no interior do Acre, todo mundo vai ter a mesma coisa. Você entendeu? E aí, no fundo, a gente vai precisar responder. O ensino, a educação, são atividades próprias de um grupo primário, em que a escola é auxiliar da família, ou de um grupo secundário, em que a escola é uma empresa em miniatura. Você entendeu? E justamente por eu não entender que a escola seja uma empresa em miniatura, é que eu não quero uma base nacional comum curricular minha. Eu não quero base nacional comum curricular nenhuma. Muito Porque menos isso... em casa. Imagina! Estão transformando, aliás, isso daí é um alerta para os pais homeschoolers. Estão transformando a questão de homeschooling numa mera questão geográfica, onde você vai poder aplicar BNCC. É isso Na que minha vai. casa, não. Pois é isso que estão transformando com esses projetos que estão rolando por aí. Então, o pessoal precisa começar a entender a própria natureza desses mecanismos e como cada um deles vai se encaixando. De repente, num outro momento, a gente pode olhar para a história da educação nos Estados Unidos. Porque como lá eles fizeram antes da gente, a gente consegue tirar várias lições do que eles fizeram e tentar traçar um paralelo com o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Bom. Sim. O No Child Left Behind. No Child Left Behind, que é o Fundeb, né? Exatamente. Os high stakes testing, que é o Enem. O Common Core, que é a nossa BNCC. Você entendeu? Desastrosa. Demais. E assim, Common Core que foi tirado a chute dos estados. Os pais se uniram e, estado por estado, eles mandaram o pessoal catar coquinho na descida. Então não tem mais Common Core nos Estados Unidos, porque os pais se uniram e o Common Core na Flórida, no Texas, no Alabama, em todos os estados, ele foi sendo retirado das legislações estaduais. A gente precisa fazer isso aqui também. Aqui eu acho que tem algumas peculiaridades da situação brasileira, mas olhar para o que foi feito lá fora ajuda a gente a entender os perrengues que a gente vai passar aqui também, né? Exatamente. Perfeito, Fê. Acho que o pessoal está se deleitando aqui com a live, né? Pena que o nosso tempo praticamente está acabando, mas uma pergunta que fizeram que eu acho que é muito importante, na verdade todas as perguntas são muito pertinentes e caso a gente não consiga responder a todas, a gente abre, não hoje, né, mas uma nova live em outro dia, em outra oportunidade, para avançar esse assunto que é tão importante e que nós precisamos entender a fundo, porque infelizmente é o que está acontecendo, uma avalanche no Brasil, né? Não é de hoje, mas a gente precisa lembrar quais são as fundações que estão sendo envolvidas, ou melhor, que financiam a educação, quais as fundações, vamos nominar, né? A gente precisa nominar. Fundação Lema, a gente precisa dizer a Fundação Lema é como se ela fosse a Fundação Bill e Melinda Gates Foundation dos Estados Unidos. Então, exato. A Lema, o Instituto Ayrton Senna, o Instituto Natura, todos eles estão comprometidos com esse projeto, que é um projeto globalista de educação, né? Ele é muito ligado, ele tem um pé no Banco Mundial, um outro pé na Unesco, o Instituto Ayrton Senna tem uma cadeira, tem uma cátedra na Unesco, chamada Instituto Ayrton Senna. Então, e eu acho que é hora de questionar inclusive, que raios, o que a gente tem que aprender com a Unesco? Porcaria nenhuma. O pessoal está falando da gente sair da OMS, e eu acho que a gente já deveria ter saído da Unesco. A gente tem que olhar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, vocês sabiam que aqui, eu não sei se é coisa meio não sei, assim, que a gente se deslumbra demais com gringo, entendeu? Nos Estados Unidos, durante a presidência do Reagan,
os Estados Unidos simplesmente saíram da Unesco. Sabe por quê? Porque a Unesco, gente, ó, como eles chamam de fat cat, é muito burocrata, levando muito dinheiro, quase toda a grana que vai para a Unesco serve para eles pagarem os próprios salários. Então o povo fica pensando que a gente vai fazer acordo com a Unesco, convênio com a Unesco, e que vai chover dinheiro no Brasil. Caramba! No final das contas, ainda a gente vai ter que estar lá ajudando a pagar o salário desse povo que quer vir aqui perverter nossas crianças. Então, a gente precisa ter em mente que esses institutos, esses grupos de pressão, eles estão comprometidos com um projeto educacional que não é o nosso. Inclusive, essa precisa ser uma discussão levada a cabo no Brasil. Qual é o projeto educacional que os eleitores querem? E, na cabeça dos eleitores, da população brasileira, quem é que tem o direito de educar as crianças? Isso precisa ser respondido de uma maneira muito clara para o pessoal parar de palhaçada lá no Congresso, tentando roubar, sequestrar os nossos filhos. É uma espécie de sequestro moral que fazem dos nossos filhos. Sabem que a maioria das pessoas precisa trabalhar e não tem onde deixar as crianças, e não tem condições muitos de fazer homeschooling, então eles operam uma espécie de sequestro moral das nossas crianças, entendeu? Exatamente. E outro ponto importante que a gente não pode deixar de falar, a lenda do PISA, porque as pessoas acham, olha, o Brasil ele só vai ser reconhecido quando ele estiver nos primeiros lugares do PISA. Quem disse que o PISA vai dizer que a educação está voltada para o seu objeto? Primeiro, assim, esses caras inventam o PISA, eles inventam índices que só servem para eles mesmos, entendeu? Eles ficam inventando índices, e aí você olha, o PISA, em primeiro lugar está, sei lá, Suécia, países europeus. Gente, aquilo lá tá um lixo. Aqueles lugares são lugares onde eles matam crianças doentes, eles deixam crianças morrer à míngua, porque não vale a pena dar assistência da saúde. São lugares em que há uma deformidade moral completa. A Europa jaz, entendeu? E a gente fica se pautando nisso. O próprio PISA é criado muito mais como fonte de pressão do que fonte de controle, entre aspas, de qualidade educacional. Sabe, o PISA é muito mais discurso do que qualquer outra coisa. Então a gente precisa se libertar disso daí também. Que a gente precisa fazer, e a educação vai voltar a funcionar, o dia em que a gente, claro, tem um caminhão de coisas para fazer. A gente precisa ter professores que estejam de fato engajados em contemplar a verdade, em elevar a inteligência das crianças. A gente precisa que as famílias entendam essa questão, que as famílias operem na mesma sintonia. Na verdade, é o contrário, é que a escola opere na mesma sintonia que a família, mas que estejam todos juntos buscando elevação da inteligência, a liberdade da criança, o conhecimento da criança, tudo isso. Agora, é importante, pelo menos, que o governo não atrapalhe, entendeu? Fê, Não só estou uma nem questão. pedindo. A gente tem 1 minuto e meio. Tá bom. Enfim, era isso. Eu agradeço por tudo que você faz lá no Congresso. Você sabe que eu te acompanho, que eu sou sua amiga muito antes de você ser deputada. E Claro. que felicidade ver todo o trabalho bonito que você está fazendo lá. Que Deus te abençoe. E Amém. abençoe também as pessoas que estão acompanhando, que todo mundo assim se sinta chamado a defender a verdade, a defender os nossos direitos enquanto pais, enquanto brasileiros, para defender realmente a questão da educação, de uma educação de verdade aqui no Brasil. Isso aí, gente. E nos minutinhos finais, primeiro agradecendo a participação da Fernanda. Hoje vocês viram que eu fiquei caladinha, quietinha, só ouvindo, porque é importante a gente absorver todo esse conteúdo. E rapidamente, só falando de algumas bibliografias, né? A Sociedade Humana do Kingsley Davis, eu acho que é importante vocês lerem. Do Joel Spring, fala o nome, aquele palavrão aqui. Como as corporações transformaram o sistema educacional. Isso, exatamente. É do Joel Spring, né? Para os católicos eu recomendo a Divine Ilius Magistri, eu acho que é de suma relevância também, justamente
especial para os católicos, mostrando ali qual é a educação. E depois a gente vai abrir uma nova live, porque a gente só tem 10 segundos para finalizar. Não hoje, tá, gente? Mas em nova oportunidade nós vamos abrir uma outra live para tratar desses temas de uma forma mais profunda. Obrigada, gente. Deus abençoe. Fiquem com Tchau, Deus. tchau.